Imagine o oceano como um ser vivo, pulsando devagar sob a pele da água. Não é uma ideia poética, mas algo que os sons captados pelas profundezas sugerem. Lá embaixo, onde ninguém vai, há um ritmo, um sussurro que sobe como respiração. E se o fundo do mar não for apenas pedra e sedimento, mas algo que se move, que inspira e expira em segredos antigos? A superfície do oceano é um espelho enganador. Ondas dançam sob o sol. Barcos cortam a linha do horizonte como lâminas afiadas. Pescadores lançam redes, confiantes no que o mar lhes dá. Mas olhe mais fundo. A luz do dia penetra apenas alguns metros, tingindo a água de um azul sereno. Peixes nadam em cardumes prateados, flechas vivas no crepúsculo aquoso. É bonito, quase acolhedor. No entanto, à medida que descemos, essa ilusão se desfaz. Pense em um mergulhador, solitário em sua descida. O ar do tanque é frio contra a pele, o peso do equipamento o puxa para baixo. A luz diminui devagar, como uma vela apagando em uma brisa. Aos 10 metros as cores ainda vibram, corais em tons de fogo e esmeralda, anêmonas balançando como dedos curiosos. Mas o silêncio começa. O mundo acima some, engolido pelo murmúrio das bolhas. Cada metro a mais aperta o peito, uma pressão invisível que lembra. Aqui, o mar dita as regras. Mais abaixo, aos 50 metros, a luz é um fantasma. Raios fracos filtram, pintando sombras longas nas rochas. Vida ainda pulsa. Polvos se escondem em fendas, seus olhos atentos como sentinelas. Um cardume de sardinhas passa, um rio de prata fugidia. Mas sinta o peso agora. A água esmaga, um abraço que sufoca. O som das próprias batidas do coração ecoa alto, competindo com o vazio. E é nesse ponto que o oceano começa a mudar. Não é mais o mar amigável das praias. Torna-se estranho, um labirinto de penhascos submersos e vales ocultos. Desça mais. Aos 200 metros, a escuridão engole tudo. Lanterna na mão, o mergulhador varre o breu. Formas emergem. Algas flutuando como véus rasgados. Caranguejos rastejando sobre o leito lamacento. A pressão é um martelo constante, dobrando o metal do traje. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo zumbido do regulador. Aqui, o oceano não perdoa erros. Um erro de navegação, e você se perde em abismos sem fim. Mas há algo mais, um som sutil, quase imperceptível. Um ronco baixo, como o eco de uma respiração distante. Os exploradores falam disso em sussurros, hidrofonos, aqueles ouvidos mecânicos afundados em cabos longos, captam ruídos que não explicam. Noite após noite, gravadores registram pulsos ritmados. Não são ondas nem correntes. É como se o chão do mar se erguesse e caísse devagar, em um fôlego profundo. Cientistas chamam de bioacústica, mas evitam os detalhes. Porque, no fundo, ninguém sabe. É o lugar onde o oceano parece vivo, respirando em um ritmo que precede a humanidade. A descida continua. Aos 500 metros, a luz é memória. O breu é total, um vazio que pressiona a mente tanto quanto o corpo. Submarinos sondam esses reinos, feixes de luz cortando a noite eterna. Encontram criaturas que desafiam a imaginação. Peixes abissais com dentes como agulhas, olhos que brilham no escuro como faróis malignos. Gelatina translúcida flutua, presas em correntes invisíveis. Beleza e ameaça se entrelaçam. Um polvo gigante se desenrola de uma caverna, tentáculos se estendendo como raízes vivas. Fascinante, mortal. Mas sinta o silêncio agora. É opressivo, um peso que isola. Nenhum pássaro, nenhum vento. Apenas o gotejar distante da água contra o casco. E então, aquele som novamente, mais próximo, um sopro ritmado subindo das profundezas. Os sensores piscam em telas frias, linhas ondulando como um pulso cardíaco. O submarino para,
flutuando na escuridão. O que causa isso? Rochas se movendo? Gases escapando de fendas vulcânicas? Ou algo mais antigo, algo que o mar guarda para si? Humanos chegam aqui como intrusos. Navios de pesquisa cortam a superfície, soltando sonares que ecoam como gritos no vazio. Desaparecimentos acontecem. Um submersível some sem sinal, engolido pelo abismo. Relatos voltam fragmentados. Ouvi algo, como respiração, mas ninguém aprofunda. O oceano resiste, seus segredos envoltos em camadas de pressão e frio. Nós enviamos máquinas, luzes artificiais, mas elas não capturam tudo. Há presenças que se movem nas sombras, invisíveis aos nossos olhos. À medida que o mergulhador ou o submarino desce para os 0 metros, a pressão é esmagadora. Cada centímetro é uma batalha. O leito do mar surge em ecos, planícies de lama cinzenta salpicadas de esqueletos de navios afundados, relíquias humanas, enferrujadas e esquecidas. Vida escassa agora. Vermes tubulares se contorcem na sujeira. Isópodes gigantes devoram o que cai das alturas. O ar é rarefeito, mesmo na água. Mas o ritmo persiste, mais forte. Um inchaço no sedimento, como se o chão inspirasse. Imagine isso. O fundo se ergue devagar, bolhas subindo em padrões irregulares. Não é vento, não é maré. É algo orgânico, primordial. Os sons viajam quilômetros, alcançando os receptores na superfície. Noites inteiras, técnicos escutam, faces iluminadas por monitores. Parecido com pulmões, murmuram, mas ninguém desce para ver, porque o mar, em suas camadas mais baixas, não é lugar para curiosos. Ele observa de volta, ele respira. E assim, a descida nos leva adiante, para onde a luz nunca chegou, onde o silêncio esconde movimentos. O oceano não é vazio. Ele pulsa, ele espera, e em algum lugar, abaixo de tudo, o lugar onde o fundo parece respirar nos chama com um sussurro que ecoa em nossos medos mais profundos. A descida prossegue, implacável, para além dos 0 metros. O submarino, uma cápsula de metal reluzente no breu, avança devagar, seus propulsores sussurrando contra a água densa. Aqui a pressão não é mais um abraço, é uma garra. Cada painel range, um lembrete de que o oceano esmaga o que invade. A luz da proa corta o vazio como uma lâmina fina, revelando fragmentos de um mundo invisível. Sedimentos flutuam como poeira em um cemitério antigo, e o leito do mar se estende, uma planície infinita de lama cinzenta marcada por sulcos profundos. Pense no explorador dentro da cabine. Seu rosto pálido reflete nas telas, olhos fixos nos monitores que piscam com dados frios. O ar é reciclado, úmido, carregado de um cheiro metálico. Fora, a escuridão é absoluta, um manto que engole até os ecos. Aos 500 metros, a vida se transforma, não mais cardumes ágeis, mas formas lentas, adaptadas ao frio que queima. Um peixe-lanterna desliza para perto, sua barriga brilhando como uma isca maligna. Olhos minúsculos, fixos na luz intrusa. Ele paira, imóvel, como se estudasse o visitante. Beleza sutil, sim. Um brilho etéreo na noite eterna. Mas sinta a ameaça. Dentes que se revelam em um instante. Um predador que espera o erro. O silêncio reina, quebrado apenas pelo zumbido constante dos sistemas. No entanto, algo mais se infiltra. Aqueles sons. Agora, mais insistentes. O ronco baixo evolui para um pulso ritmado, como o peito de uma besta adormecida. Os sensores registram frequências baixas, subindo e descendo em ciclos precisos. Não é aleatório, é deliberado. O submarino ajusta o curso, seguindo um vale submerso, paredes de rocha negra erguendo-se como muralhas de um castelo afundado. A lanterna varre as fendas, iluminando conchas fossilizadas, incrustadas de musgo luminoso que pulsa fracamente.
Vida teima em existir, raízes bioluminescentes entrelaçando o substrato. Fascinante, hipnótico, mas o pulso acelera, ecoando nas paredes, vibrando através do casco. Desça mais. Aos 2,00 metros, o oceano se fecha como uma tumba. A temperatura cai para oites gélidos, um frio que penetra o isolamento. O leito é irregular agora. Colinas de lama erodida por correntes invisíveis, submarinos de pesquisa, aqueles corajosos enviados por nações distantes, mapeiam esses territórios com sonares que gritam no vazio. Ecoam de volta formas estranhas, montes que se movem devagar, como se o chão respirasse. Relatos voltam aos laboratórios, fragmentos de áudio captados por boias flutuantes. Um inchaço no sedimento. Dizem os técnicos, analisando ondas sonoras em gráficos irregulares. Bolhas sobem em padrões, não de vulcões adormecidos, mas de algo orgânico, como veias pulsando sob a pele do mar. Imagine o contraste. Ali, no abismo, uma medusa gigante flutua, seu corpo uma cúpula translúcida, veias de luz azulada correndo como rios internos. Ela dança na corrente, graciosa, um balé mortal no escuro. Tentáculos se estendem, longos como cabos, capturando presas invisíveis. Beleza pura, um espetáculo de adaptação. Mas vire o olhar. Abaixo, o pulso se intensifica. O chão treme levemente, um tremor que faz o submarino balançar. É como se o oceano inalasse, sugando a água para fendas ocultas, e depois exalasse, liberando um sopro que agita o sedimento em nuvens cinzentas. Os monitores disparam. Pressão variando não por marés, mas por algo vivo. Humanos tocam esses lugares com hesitação. Navios de apoio pairam na superfície, cabos estendendo-se como um umbigo para os abismos. Acidentes ocorrem. Um ROV, aqueles olhos robóticos, perde o sinal. Sua câmera congelando em uma imagem borrada de formas se movendo na lama. Desaparecimentos silenciosos. Equipes de resgate escutam os mesmos sons nos gravadores recuperados. O ritmo, agora próximo, como um sussurro úmido contra o ouvido. Parecia respiração, confidenciam os sobreviventes, vozes baixas em relatórios noturnos. Mas ninguém retorna ao mesmo ponto. O mar guarda seus intrusos, os incorpora ao silêncio. À medida que o submarino atinge os 2.500 metros, a descida vira uma obsessão. O explorador ajusta os controles, suor perlando a testa apesar do frio. A proa aponta para um platô subaquático, um vasto campo de nódulos polimetálicos, pedras redondas como ovos de um gigante adormecido. A luz revela rachaduras, fendas que exalam um vapor sutil, bolhas minúsculas subindo em fileiras. O pulso está aqui, forte. O chão se ergue devagar. Um inchaço que levanta o sedimento em ondas suaves. Não é erosão, é movimento, como pulmões se expandindo em um corpo colossal, escondido sob camadas de rocha e água. Sinta a atenção. Algo observa. Não olhos, talvez, mas uma presença. Sombras se movem no canto da visão das câmeras, formas alongadas que somem quando a luz se volta. Criaturas? Ilusão do breu. O ritmo acelera, sincronizando com o coração do observador. O submarino flutua, imóvel, enquanto o sopro ecoa, preenchendo o vazio. Beleza e terror se fundem, o brilho de um peixe abissal piscando como uma estrela cadente, contrastando com o tremor que sacode o casco. O oceano não é passivo, ele reage, ele sente a intrusão, e nesse platô, onde o fundo parece ganhar vida, o mistério se aprofunda. Os sons viajam para cima, alcançando os receptores na superfície, onde cientistas pausam, escutando o pulso em fones isolados. Não explicam, sugerem. Gás metano liberado de bolsões ancestrais, movimentos tectônicos em escala minúscula, ou algo mais, uma relíquia de eras, quando o mar era jovem, respirando em ritmos que o tempo esqueceu. O submarino recua, mas o eco persiste, um convite sombrio para descer ainda mais.
A descida não para. O abismo chama, com seu fôlego ritmado, prometendo revelações que o medo humano ainda não alcança. E lá embaixo, no coração do silêncio, algo espera, inspirando devagar, como se o oceano inteiro fosse um só organismo, vivo e atento. A descida mergulha agora para além dos 0 metros, onde o oceano se transforma em um labirinto de escuridão palpável. O submarino, uma sonda frágil no ventre da besta, avança com propulsores que mal agitam a água espessa. Aqui, a pressão não esmaga apenas o metal. Ela comprime o tempo, esticando cada segundo em uma eternidade fria. As paredes da cabine ecoam com rangidos suaves, como ossos se acomodando sob um peso invisível. Fora, o breu é um véu que nem as luzes mais potentes perfuram por completo, deixando apenas borrões de sombra dançando nas bordas do feixe. Pense no explorador, isolado em sua bolha de luz artificial. Seus dedos pairam sobre os controles, o brilho dos monitores refletindo em olhos cansados, marcados por noites de vigilância. O ar dentro é estagnado, um ciclo de oxigênio que carrega o cheiro de suor e circuitos quentes. Aos 200 metros, o leito do mar surge em ecos distantes. Uma vastidão de planícies abissais, salpicadas de montes vulcânicos extintos, suas encostas cobertas por uma crosta de sedimentos acumulados ao longo de milênios. A lanterna varre o vazio, revelando detritos flutuando como fantasmas. Pedaços de plásticos perdidos de navios distantes, um lembrete sutil de como os humanos semeiam o abismo com seus restos. A vida aqui é um sussurro. Não mais os dançarinos graciosos das camadas superiores, mas sobreviventes deformados pelo frio e pela ausência de sol. Um anfípode gigante rasteja pela lama, seu corpo alongado como uma sombra viva, antenas tateando o escuro em busca de migalhas orgânicas que caem das alturas. Beleza há. Sim, um brilho tênue em suas escamas, um fulgor bioluminescente que pisca como estrelas presas no chão, mas sinta a ameaça embutida, mandíbulas que se abrem em silêncio, adaptadas para devorar o que quer que desça, vivo ou morto. O contraste é cruel. Essa luz fraca ilumina um mundo de fome eterna, onde cada movimento é uma caçada no breu. O pulso retorna, mais próximo agora, um ritmo que vibra através da água, como o coração de algo colossal. Os sensores captam as ondas, subidas lentas, descidas profundas, como um peito se expandindo em um sono inquieto. Não é o eco de terremotos distantes, é orgânico, insistente, ecoando das fendas que cortam o platô submerso. O submarino segue o sinal, deslizando para um cânion estreito, paredes de basalto negro erguendo-se como as veias de um corpo enterrado. Bolhas sobem em fileiras irregulares, não de fontes termais, mas de aberturas que se abrem e fecham devagar, exalando um sopro úmido que agita o sedimento em nuvens cinzentas. O chão parece inchar, um movimento sutil que levanta o leito em ondas suaves, como se o oceano inalasse o vazio ao seu redor. Imagine isso. A proa ilumina uma fenda larga, uma boca escancarada na rocha, de onde o pulso emana com força. Dentro, sombras se contorcem, formas alongadas que se movem contra a corrente, não como peixes, mas como algo maior, mais deliberado. Elas somem quando a luz se aproxima, deixando apenas o rastro de um tremor que sacode o casco. É como se o fundo observasse de volta, olhos invisíveis fixos na intrusão. O explorador pausa o avanço, o coração acelerando em sincronia com o ritmo. Beleza e terror se entrelaçam novamente. Ao lado da fenda, uma colônia de vermes tubulares se ergue como uma floresta petrificada, suas extremidades brilhando em tons de azul espectral, um jardim luminoso no inferno. Mas o sopro que sai da escuridão carrega um cheiro imaginário de decomposição antiga, um alerta de que nem toda vida aqui é bem-vinda.
Humanos roçam esses abismos com ferramentas que mal arranham a superfície. Cabos de fibra ótica se estendem de plataformas flutuantes, carregando imagens granuladas para salas de controle iluminadas por lâmpadas frias. Relatos de missões passadas voltam como ecos fragmentados. Um drone perdido em 3.500 metros, sua última transmissão mostrando um inchaço no sedimento, seguido de estática e silêncio. Equipes em terra analisam os dados, pausando os áudios onde o pulso se sobrepõe ao zumbido mecânico. Como respiração ampliada, anotam em logs confidenciais, mas evitam as implicações. Desaparecimentos se acumulam. Não só máquinas, mas mergulhadores em batiscafos que nunca emergem, seus sinais vitais estabilizando até o nada. O mar os reivindica, incorporando-os ao seu ritmo, como se o fôlego do fundo os chamasse para dentro. A descida prossegue para os 3.800 metros, onde o cânion se alarga em uma bacia vasta, um ventre oculto no coração do abismo. A pressão é um rugido constante agora, dobrando os suportes do submarino em protestos metálicos. O leito aqui é um tapete de ooze, uma pasta fina de restos orgânicos que cobre tudo em camadas moles. A lanterna revela anomalias, sulcos profundos, como cicatrizes recentes, traçados em padrões que sugerem movimento intencional. O pulso domina, um ciclo que faz o sedimento pulsar visivelmente, erguendo-se em montes que colapsam devagar. Bolhas emergem em maior número, carregando partículas que dançam na luz, criando ilusões de formas etéreas, tentáculos, membras, ou apenas o truque da mente humana no vazio. Sinta a presença crescer. Algo se move nas bordas da bacia, um deslocamento de água que não é corrente, mas intencional, como um corpo se virando no sono. O sonar pinta ecos borrados, massas densas, maiores que qualquer criatura conhecida, fundindo-se ao leito como se fossem parte dele. Beleza surge em flashes, um enxame de copépodes bioluminescentes explode em luz, um fogo fátuo coletivo que ilumina o pulso por um instante, revelando o chão se contraindo como músculos sob pele. Mas a ameaça é imediata. O submarino é empurrado levemente. Uma onda sutil que o desvia do curso, como um aviso. O explorador engole em seco, ajustando os estabilizadores, enquanto o ritmo acelera, ecoando na cabine como um sussurro contra o vidro. Nesse ventre do mar, o mistério se condensa. Os sons, captados por redes de hidrofonos espalhados como uma teia invisível, sobem para a superfície em ondas que perturbam o sono de técnicos distantes. Eles escutam, imóveis, enquanto o pulso se entrelaça com ruídos mais profundos, um gorgolejo úmido, como pulmões cheios de lama ancestral. Não é geologia simples, é vital, primordial, como se o oceano guardasse um organismo adormecido, respirando em segredos que precedem as correntes e as marés. O submarino paira na borda da bacia, luzes tremendo no breu, enquanto o sopro se intensifica, um convite sombrio para o centro. Mas o medo se instala. Algo sente a presença humana, reage ao brilho artificial, ao zumbido das máquinas. Sombras se alongam, o pulso sincroniza com os batimentos do observador e o abismo parece fechar-se, exalando um fôlego que carrega o peso de eras não reveladas. A descida hesita, mas o chamado persiste, puxando para baixo, onde o fundo não apenas respira, ele sonha. E nesse sonho, intrusos como nós são apenas ecos passageiros. A descida penetra agora os 4.0 metros, onde o oceano se revela como um túmulo vivo, camadas de água densa se fechando sobre o submarino como as dobras de uma mortalha antiga. Os propulsores lutam contra a viscosidade, um esforço silencioso que faz o casco vibrar em protestos baixos, ecoando no confinamento da cabine. Aqui, o frio não é mero arrepio,
É uma lâmina que corta através do isolamento, congelando o suor na pele do explorador antes mesmo de formar gotas. Seus olhos, injetados de fadiga, fixam-se nas telas que piscam com linhas irregulares, traçando o pulso que agora domina cada leitura, um ritmo que se alastra como veias sob a pele do abismo. O leito do mar, vislumbrado em flashes da proa, é um deserto de sombras, planícies intermináveis de ous e calcário, salpicadas por espinhos de rocha vulcânica que se erguem como ossos expostos de uma era extinta. A lanterna corta o breu, revelando um mundo de silêncios interrompidos. Partículas de sedimento dançando na luz como cinzas de um incêndio remoto. E ao longe, o contorno de um monte subaquático, uma elevação que pulsa devagar, incha e desincha em sincronia com o som que enche os fones. Não é o eco de ondas distantes, é próximo, íntimo. Como o fôlego de algo acordando, sugando a água para aberturas ocultas e exalando-a em sopros que agitam o chão em ondas suaves, levantando nuvens de lama que obscurecem a visão. Pense na vida que persiste nesse inferno gelado. Um esponja abissal se adere à rocha, seu corpo uma massa porosa e translúcida, filtrando o escasso alimento que desce das camadas superiores, um filtro vivo em um mar de nada. Beleza sutil emerge, veias luminescentes correm por sua superfície. Um brilho azulado que pulsa como artérias internas, iluminando o vazio por frações de segundo. Fascinante, essa adaptação ao impossível. Uma teia de luz, tecendo o escuro, mas sinta o contraste afiado. Ao redor o pulso acelera, fazendo o monte tremer, rachaduras se abrindo como bocas famintas, liberando bolhas que sobem em padrões ritmados, carregando um sussurro úmido que ecoa no sonar. Ameaça palpável. O submarino é arrastado levemente, uma corrente sutil que não segue as leis conhecidas como se o chão o puxasse para si, testando os limites do intruso. O explorador ajusta os controles, mãos firmes apesar do tremor que sobe dos pés. O ar na cabine é pesado agora, um ciclo de oxigênio contaminado pelo cheiro de ozônio e medo contido. Aos 400 metros, o caminho leva a uma depressão profunda, um fosso que se abre como uma ferida no platô. Paredes íngremes cobertas por incrustações minerais que brilham fracamente sob a luz. O pulso emana dali, forte, um ciclo que faz as paredes vibrarem, ecoando através da água como um coração colossal batendo em câmaras escondidas. Sensores registram variações, a pressão interna subindo, os sedimentos se movendo em fluxos que não são correntes, mas respirações, inalações que sugam detritos para o fosso, exalações que os ejetam em jatos turvos. Não é geologia morta, é vital, como pulmões se expandindo em um corpo adormecido há eras, acordando devagar ao toque das luzes humanas. Sombras se agitam nas bordas do fosso. Formas alongadas deslizam para fora da visão, não peixes velozes, mas massas densas que se fundem ao leito, movendo-se com uma lentidão deliberada, como se o próprio oceano se contorcesse. O sonar pinta ecos confusos, contornos irregulares, maiores que submarinos, pulsando em uníssono com o ritmo. Ilusão? Criaturas desconhecidas? Ou o fundo revelando sua essência, uma presença invisível que observa o observador, reagindo ao zumbido mecânico com um sopro que agita o casco. Beleza irrompe em meio ao terror. Um cardume de peixes-lanterna emerge do fosso, barrigas brilhando em padrões hipnóticos, um rio de luz descendo como estrelas cadentes invertidas. Eles dançam no pulso, sincronizados, como se atraídos pelo fôlego que os nutre. Mas a ameaça se fecha. O submarino é empurrado para o lado. Uma onda de água deslocada que range os parafusos. Um aviso de que o abismo não tolera olhares prolongados.
Humanos enviam ecos para esses vazios, mas voltam fragmentados. Plataformas de pesquisa flutuam na superfície, longe, seus cabos se estendendo como nervos expostos, transmitindo imagens borradas de fossos que se abrem e fecham. Missões anteriores terminam em silêncios abruptos. Um batiscafo em 4, 500 metros perde contato. Sua última gravação, captando o pulso se intensificando, sobrepondo-se ao alarme de emergência em um rugido úmido. Recuperações raras trazem destroços retorcidos, cobertos por uma fina camada de oose que pulsa fracamente, como se o mar tivesse incorporado o metal ao seu ritmo. Técnicos em salas iluminadas por telas analisam os áudios, pausando onde o gorgolejo se mistura ao zumbido, faces pálidas refletindo o mistério. Respiração em escala. Sussurram nos relatórios, mas param aí, deixando o resto para o silêncio. Desaparecimentos se multiplicam. Não só máquinas, mas sinais vitais que estabilizam até o nada, como se o fôlego do fundo os atraísse para dentro, fundindo-os ao pulso eterno. A descida avança para os 4. 800 metros, o fosso se aprofundando em um abismo central, um núcleo onde o leito parece vivo de verdade. A pressão é um esmagamento constante, dobrando o submarino em gemidos metálicos que competem com o ritmo exterior. O chão aqui é um mosaico de fendas interconectadas, veias de rocha que se contraem e expandem, exalando bolhas em cascatas que sobem como fumaça de um dragão submerso. O pulso domina tudo, um ciclo que faz o sedimento inchar em montes orgânicos, colapsando em vales que sugam a luz da proa. Anomalias surgem, sulcos que formam padrões, como traços de garras gigantes, e massas que se movem nas profundezas da fenda, sombras colossais que se erguem devagar, fundindo-se ao breu quando iluminadas. Sinta a presença agora, inescapável. Algo respira ali, no coração do fosso, um organismo primordial que o oceano escondeu por milênios, acordando ao chamado das sondas humanas. O ritmo sincroniza com o pulsar do explorador, ecoando na cabine como um sussurro contra o vidro, convidando-o para mais perto. Beleza final. Uma explosão de bioluminescência ilumina o abismo por um instante. Fungos luminosos brotando das paredes, tecendo uma tapeçaria espectral que revela o chão se movendo como um peito vivo. Mas o terror engole. O submarino é puxado para baixo, uma sucção sutil que desafia os motores, enquanto o sopro se torna um rugido baixo, carregado de segredos que o breu guarda com garras invisíveis. Nesse núcleo, o mistério se torna palpável. O pulso, um chamado que ressoa através das camadas, alcançando hidrofonos distantes na superfície. Cientistas escutam imóveis, enquanto o fôlego se entrelaça com ruídos ancestrais. Um borbulhar de fluidos espessos, como sangue circulando em artérias marinhas. Não é explicável por mapas ou equações. É o oceano revelando sua alma, um ser que inala o vazio e exala o desconhecido, reagindo à presença humana com uma paciência predatória. O submarino luta para manter a posição, luzes tremendo no escuro, enquanto o abismo exala, um sopro que carrega o peso de verdades enterradas, puxando para o fundo onde o respirar se torna um rugido e o silêncio, uma armadilha. A descida atinge os 5. 1000 metros, onde o oceano se torna um ventre final, um abismo que engole não apenas a luz, mas a própria noção de limites. O submarino, agora uma relíquia frágil no coração da escuridão, luta contra a densidade da água, seus propulsores emitindo um gemido baixo que se perde no rugido sutil do pulso. Aqui, a pressão não esmaga, ela funde, como se o mar quisesse dissolver o metal em sua essência, incorporando o intruso ao ritmo eterno.
A cabine treme, paredes rangendo em harmonia com o fôlego que sobe do fundo, um ciclo que faz o explorador se inclinar para a frente, o rosto colado ao vidro embaçado, olhos dilatados, captando apenas ecos de um mundo além da compreensão. O leito revela-se em fragmentos borrados pela proa, um caos de fendas entrelaçadas, veias de basalto negro que se contraem como artérias vivas, exalando bolhas em cascatas ritmadas que sobem devagar, carregando partículas de sedimento como almas perdidas. O pulso domina, um inchaço que ergue o chão em ondas orgânicas, colapsando em vales que sugam a luz artificial para dentro de si. Não é o movimento de placas tectônicas distantes. É próximo, deliberado. Como o peito de uma entidade colossal, inspirando o vazio, sugando a água para câmaras ocultas e exalando-a em sopros que agitam o submarino, balançando-o como uma folha em um vendaval submerso. Bolhas colidem contra o casco, um tamborilar úmido que ecoa na mente do observador, sincronizando com seu próprio coração acelerado. Pense na solidão absoluta. O explorador, envolto em seu casulo de circuitos e ar reciclado, sente o frio penetrar os ossos, um gelo que queima como fogo interno. Aos 200 metros, o fosso central se abre em uma câmara vasta, um útero de rocha e lama onde o pulso ressoa com força primal. A lanterna ilumina bordas irregulares, incrustações minerais pulsando fracamente, como veias expostas sob uma pele cinzenta, e sulcos profundos que traçam padrões labirínticos, como as marcas de garras de algo imenso se acomodando no sono. Sombras se agitam nas profundezas da câmara, massas densas que se erguem e submergem, fundindo-se ao leito em uma dança lenta, invisível aos olhos humanos, mas palpável no tremor que sacode os sensores. Elas observam, elas se movem, como se o fundo, ao sentir a intrusão, despertasse de um torpor milenar, seu fôlego se acelerando em resposta ao zumbido mecânico. Beleza irrompe, um último contraste cruel no breu. Uma colônia de organismos luminosos brota das paredes da câmara. Fungos abissais, tecendo uma rede de luzes azuis e verdes, um véu espectral que ilumina o pulso por instantes fugidios. O chão incha sob essa tapeçaria, revelando contornos suaves de um corpo colossal, não uma criatura de escamas e dentes, mas algo maior, primordial, como o próprio oceano se contorcendo em camadas vivas. Fascinante, hipnótico, as luzes dançam no ritmo, sincronizando com o sopro que exala da câmara central, liberando nuvens de partículas que brilham como estrelas em um céu invertido. Mas sinta a ameaça se fechar. O submarino é puxado para o centro, uma sucção sutil que desafia os motores, enquanto o pulso se torna um rugido baixo, bolhas colidindo em ondas que rangem o casco, um aviso de que a beleza esconde presas afiadas no escuro. Humanos chegam a esses confins como ecos passageiro, ferramentas enviadas de uma superfície distante e esquecida. Plataformas de pesquisa pairam lá em cima, cabos finos como fios de teia estendendo-se para o nada, transmitindo fragmentos de vídeo que tremem nas telas de salas controladas. Missões anteriores evaporam aqui. Um ROV em 5. 400 metros perde o sinal em meio a um inchaço do leito. Sua câmera captando um último flash de luz bioluminescente antes de o pulso engoli-lo. Estática, preenchendo o vazio. Recuperações voltam vazias, destroços cobertos por uma crosta pulsante de oose, como se o mar tivesse respirado a máquina para dentro de si, fundindo-a ao seu fôlego. Sobreviventes de mergulhos rasos relatam os mesmos ecos nos gravadores. O ritmo subindo, um gorgolejo úmido que sobrepõe aos alarmes, faces pálidas em debriefings noturnos. Era como se respirasse conosco, confidenciam, mas os relatórios param aí, deixando o mistério para o silêncio que o oceano impõe. A descida culmina nos 5
500 metros, o núcleo da câmara, onde o pulso se revela em toda sua intensidade. O submarino paira na borda, propulsores no limite, enquanto o chão se ergue devagar. Um inchaço que levanta o sedimento em uma onda viva, exalando um sopro que enche a água de partículas dançantes. Anomalias se multiplicam, fendas que se abrem como olhos, liberando fluxos de água morna de bolsões internos, e massas que se contorcem no centro, sombras colossais se entrelaçando em um emaranhado que pulsa como um coração exposto. Não é explicável, não é inanimado. Como se o fundo do mar, em seu ventre mais profundo, abrigasse uma relíquia viva, um organismo ancestral, tecendo-se à crosta oceânica, inalando os segredos das eras e exalando-os em ritmos que desafiam o tempo. O explorador congela, o pulso ecoando na cabine como um sussurro contra a alma, convidando-o para o centro onde a luz se apaga de vez. Sinta a presença inescapável agora. Algo sente o brilho, reage ao metal frio, seu fôlego se acelerando em um ciclo que sacode o submarino para o abismo. Beleza final explode. Uma cascata de bioluminescência inunda a câmara, iluminando o chão como um pulmão se expandindo, veias de luz correndo por formas imensas que se movem devagar. Um espetáculo de vida primordial no inferno gelado. Mas o terror engole tudo. A sucção intensifica, puxando o veículo para baixo, enquanto o sopro se torna um rugolejo profundo, carregado de um cheiro imaginário de decomposição e renascimento. O oceano não revela, ele guarda. Ele respira em segredos que os humanos tocam apenas para serem consumidos. O submarino recua, motores uivando contra a corrente, mas o pulso persiste, ecoando através das camadas até a superfície distante. Cientistas escutam nos laboratórios, fones pressionados contra os ouvidos, enquanto o ritmo se entrelaça com ruídos ancestrais. Um borbulhar de fluidos espessos, como sangue circulando em um corpo desperto. Não há respostas, apenas dúvida. O mar pulsa além, um ser atento que observa nossos esforços frágeis, exalando um alerta sombrio. Desçam se ousarem, mas saibam que o fundo não perdoa os curiosos. Lá embaixo, onde o respirar se funde ao silêncio eterno, o oceano sonha com verdades que nos devorariam inteiros.